Salve, salve! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Go Olímpico Podcast, nosso encontro de toda semana, com debate, informação e entrevistas com os convidados especiais, equipe Go Olímpico aqui apostos comigo, Marcelo Lucena, Miguel Paludeto e Glauco Galati, e Gabriel Galati também na coordenação e edição das imagens. Sempre lembrando, inscreva-se no canal Go Olímpico para gerar cada vez mais engajamento da marca Go Olímpico nas redes sociais. Não é isso, meus caros Paludeto e Glauco Galati? Tá tudo bem com vocês? Olá! É isso aí, Marcelo. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Glauco, Maurão. É sempre um prazer estar podendo fazer esse programa aqui. E vamos hoje com um convidado muito especial, que é o Mauro Betting. Boa tarde a todos, Marcelo, Miguel, grande Mauro Betting. É uma honra estar aqui com vocês, especialmente com o nosso convidado ilustre hoje, palestrino, grande Mauro Betting. É uma honra ter ele aqui conosco. Seja bem-vindo, Mauro. Seja bem-vindo ao Go Olímpico Podcast. Muito obrigado desde já por aceitar o convite aqui. Imagina, muito obrigado a você, Marcelo, ao Miguel, ao Glauco, ao Gabriel que está ali para cuidar da bagunça aqui. É um prazer, uma pena que vocês ficaram me enrolando um tempo inteiro. Eu falei, eu quero participar, aí não dava. Fui pro dentista, vocês enrolando pra caramba, mas o legal é que estamos aqui, enfim, para a gente bater muita bola. É uma mentira. Sensacional, sensacional. Mauro, começar com essa pergunta meio clichê, né? De revelar ou não o clube do coração. Porque o jornalista deve revelar em que momento e como lidar com os haters na rede social, Twitter, Instagram da vida. Então, Marcelo, é até interessante, até da minha longa história, né? São 55 anos de Palmeiras, portanto, de vida, e por isso que eu sou há 31 anos jornalista esportivo, há 34 jornalista. É a paixão pelo Palmeiras que me fez um apaixonado pelo futebol e por tabela querendo ser um jornalista, e não só esportivo, eu trabalhei com política, trabalhei com música, jornalismo musical, tal. Um dos meus 22 livros, aliás, 2 tem a ver com música, A Ira de Nazi e o agora que a gente lançou em 2020, os Contos do Thunder, do Luiz Thunderbird, maravilhoso, querido amigo, VJ da MTV, músico também, enfim. E eu acho que eu gosto tanto de música quanto eu gosto de futebol. E dos dois eu não sei nada, né? Não sei tocar uma campainha e não era bom goleiro. Eu fui até goleiro de polo aquático, para vocês terem uma ideia. Mas não afundava, mas afundava o meu time. E na linha, no futsal, eu só não fui goleiro de hóquei sobre o gelo. O resto de todos os esportes que vocês falaram que tem goleiro, eu fui. Ou tentei ser, né? E tive um mínimo de autocrítica para não tentar ser atleta, né? E ser o que eu sou, né? Quem sabe faz, quem não sabe, como eu, fala, escreve, faz um monte de coisa, tal. E eu, filho de Joelmir Betting, que quando eu comecei no jornalismo esportivo em 1990 como colunista da Folha da Tarde, depois viraria o Agora São Paulo, que infelizmente terminou bem com o tricampeonato do Palmeiras da América contra o Flamengo no Centenário, foi a última edição do Agora São Paulo. Quando eu lá comecei, eu era repórter de política, escrevia sobre música na antiga FT, depois Agora São Paulo. O meu pai já era comentarista do Jornal Nacional, uma figura muito conhecida no jornalismo e uma das grandes figuras já conhecidas entre os palmeirenses, como um notório palmeirense. E tanto é que meu pai trabalhou quase 5 anos como jornalista esportivo, inclusive a placa do gol de placa foi ideia do meu pai, não é a expressão gol de placa, mas quem criou a placa do gol de placa do Pelé lá em 61 foi meu pai, mas menos de um ano depois meu pai se aposentou do jornalismo esportivo porque ele não conseguia ser minimamente isento, independente como palmeirense, como jornalista. Então ele largou, né, porque inclusive no jogo que ele largou um derby no Pacaembu, o Palmeiras empatou contra o Corinthians no finalzinho 3-3, ele, em nome da Sociedade Esportiva Jornalismo, ele começou a distribuir bananas para a torcida do Corinthians ali na tribuna de imprensa do Pacaembu. Evidentemente não se deve fazer isso, ele saiu escoltado no carro do Milton Galdão, jornalista da Rádio Pan-Americana, onde eu trabalho há 7 anos, a rádio hoje Jovem Pan, e aí fez a matéria para o jornal O Esporte, onde ele era repórter e também colunista, e depois ele assinou a carta de demissão do jornal e da profissão de jornalista esportivo. Então, meu pai, além de ser um jornalista muito mais brilhante, também nos 5 anos como jornalista esportivo, ele era muito mais palmeirense do que eu. Né? Isso, aliás, ele muitos, milhões, sei lá quantos tantos. Mas eu, por ser filho de quem era, né? Já assumidamente, nesses 34 anos, já assumindo o nome Mauro Betting, porque eu acho que eu tinha que tentar honrar um legado maravilhoso dele e da família inteira, um monte de jornalista na família. Eu falei, não vai ter problema, é só assumir o que todo mundo me conhece. Quem estudava comigo no Dante, no Lourenço Castanho antes, quem fez direito comigo na USP, quem fez jornalismo comigo na FIAM, e eu na época já dava aula de jornalismo, não esportivo, mas de jornalismo na FIAM.
sabia que eu era palmeirense. Então, para que eu esconder? Até porque eu já tenho que assumir a bronca de ser filho de quem eu sou. Vou assumir a bronca de ser colunista esportivo e assumidamente torcedor, porque eu acho que tem que ser o mais transparente possível. Além de mais isento, mais independente e sempre tentar buscar a melhor versão possível dos fatos, é legal você apresentar o jogo para o torcedor. Olha, aqui é o palmeirense que está falando. E é um palmeirense que está jornalista. É um jornalista que um dia vai ser aposentado, na verdade, um dia será aposentado, mas que nunca vou me aposentar no Palmeiras, porque eu tenho o direito como ser humano de torcer pelo Palmeiras, e tenho o dever como jornalista esportivo de não destorcer pelo Palmeiras. Acho que faço isso mais ou menos. Então, assumi. E uma bronca pesada nesses 34 anos. Até porque isso, evidentemente, em 1990, antes de ter internet, né? Antes de ter rede social. Então, o máximo que eu podia, digamos, ter uma reação de hater foi o que eu tive na primeira carta que eu recebi na redação da Folha da Tarde. Era uma carta a mim endereçada, sem remetente, eu abri, né? E estava lá um papel higiênico usado, bem dobradinho, mas usado. Então, acho que já deu para dizer que eu fui um dos primeiros a receber um papel higiênico usado como hater, né? E não tem problema nenhum. Aliás, eu tenho essa tese, né? Eu acho que a gente tem que seguir quem nos persegue, né? Os haters, do que normalmente meus colegas que trabalham nas organizações bloque, não da revista Manchete, mas dos que saem bloqueando todo mundo, eu não bloqueio, não, eu passo a seguir. E aí eu passo a ser bloqueado pela pessoa, né? E alguns até fiz amizade. O cara me detesta como jornalista, mas me acha, pelo menos, uma pessoa conversável. Eu acho que é legal. A gente regra pra caramba no jornalismo, porque alguém não pode xingar a gente. Não xingar. Mas debater, conversar, discutir, divergir. E é maravilhoso no futebol e em tudo na vida, né? E hoje, infelizmente, nesse Fla-Flu, que inclusive enxovalha o nome maravilhoso criado por Mário Filho, do grande clássico, mais charmoso clássico do Brasil, que é o Fla-Flu, nessa coisa de polarização política, de tantas intolerâncias, a gente tem que ser intolerante com os intolerantes, acho muito legal a gente poder debater. E não tem problema algum. Não é fácil. Mas eu fico muito honrado, Marcelo, quanto muita gente, como vocês estão fazendo aqui, assumindo a sua paixão. Eu acho muito legal. Sai do armário com a camisa mesmo, porque daí seja cobrado pelo que você é. E até cobrado de uma maneira absurda, injusta. O palmeirense aí, clubista. Eu falei, não, velho. Clubista não é um cara que, como eu, há 34 anos, sempre assumi a minha paixão pelo meu time. Clubistas são alguns coleguinhas, amigos e ídolos até que eu tenho, que muitas vezes não assumem o time pelos quais torcem, disfarçam, se é que alguém não sabe, né? E detonam o clube que eles não gostam. Aí detonam o clube que eles distorcem. Esse é o clubismo. E na boa, você pode me achar que eu exagero e tal. Normalmente eu exagero contra o Palmeiras, é só perguntar para minha mãe, presidente da TIP, a torcida insuportável do Palmeiras, minha mãe é presidente honorária, se ela gosta do Mauro Betti comentando. Esse metido é imparcial, né? Paga de isentão. Cara, eu sou pago para ser isento. Né? E eu dou minha opinião moderada, mureteira, eu acho que, inclusive, ficar em cima do muro, você vê os vários lados da questão, acho que é ótimo, não só como jornalista, não só jornalista esportivo, mas como cidadão, você poder observar o todo. É dever nosso de ofício, ouvir os vários lados, ver os vários lados, dar espaço para os vários lados, até para os intolerantes, ainda que não devemos os tolerar. Mas eu acho legal você ter esse debate, ter essa ideia. E trocar essa ideia é maravilhosa. Eu não vou trocar de camisa. E olha que eu já troquei de camisa de emprego várias vezes. Eu visto a camisa do trabalho, não de emprego. Pô, eu trabalhei, continuo trabalhando muito em vários lugares e já trabalhei praticamente em todos os grandes veículos de comunicação e outros menores. E espero continuar trabalhando. E mesmo sendo um assumido palmeirense. E aí eu vou, momento cabotino, jogar confete. Pô, dos meus 22 livros, 9 são do Palmeiras ou palmeirenses. Dos meus 4 documentários, 3 são do Palmeiras. Eu apresentei 5 banquetes de aniversário do Palmeiras, inclusive a festa popular da Praça da Sé do Centenário. Eu fui um dos 5 embaixadores do Centenário. Dudu, Ademir da Guia, Marcos Evair e eu, que joguei um pouco menos que eles. Pô, tudo que eu já fiz, eu fiz 7 preleções para elenco, eu fiz o texto, dei a ideia da edição e tal. Cara, nenhum outro jornalista fez o que eu fiz. Não que... Pode até, inclusive, ter feito os livros melhores, tal, preleções melhores, mas tanta coisa ainda ser cobrado por isso, porra, é complicado. Embora, deixando claro, o Mauro Betti, o palmeirense, muitas vezes fica puto com o Mauro Betti, o jornalista, né, que não defende como defenderia ou não ataca como outros atacam. Mas eu não quero fazer como muitos coleguinhas fazem. Não vou ficar citando nomes, até porque alguns são meus amigos mesmo, eu discuto isso com eles. Eles sabem de quem eu estou falando aqui, vocês também podem imaginar. Mas também não vou ficar citando. Alguns até me chamam de clubista. Foda-se, como diria a Madre Teresa, como aprendi no catecismo. Mas faz parte. Insisto, clubista não é um cara que sempre assumiu a paixão e nunca inventou time para torcer. Né? Nesses 34 anos, desde a segunda semana como jornalista, eu me assumi palmeirense. Até porque eu estava cobrindo a Copa de 90 na Itália, uma história mais longa do que essa minha introdução. Deixa para lá. Mas clubista, repito, é o cara que não assume a paixão pela qual tem e distorce contra quem não gosta. E Mauro, por falar em Sociedade Esportiva Palmeiras, por falar em Joelmir José Betting, que Deus o tenha,
De onde que surgiu essa paixão da família pela Sociedade Esportiva Palmeiras? É bem legal, o Miguel, pelo seguinte, o meu lado de mãe é 100% italiano. Minha avó se chama Itália Roma. Pra você ter uma ideia, lá da mãe. De qual parte da Itália, Betinho? Então, quase 4 partes. Eu tenho gente do sul, eu tenho 2 do sul. Eu tenho de Salerno, que é a província ali de Nápoles. Eu tenho da Calábria, Corigliano Calabro, que é a terra do Gattuso. Ou seja, tem que tomar cuidado comigo lá do calabrese. Aí tem um lado que é de Camaiore, que é perto de Lucca, da Toscana, e tem de Piacenza, coincidentemente, que é da mesma terra de onde saiu a mãe da minha mulher hoje. Né? Então, assim, tem 2 mais ao norte, 2 mais ao sul, né? E o lado alemão é tudo norte, do lado do meu pai é tudo norte da Alemanha. Então, assim, eu sou médio italiano, médio alemão. E os mais palestrinos da minha família, de pai e mãe, são os alemães, porque o meu pai nasceu em Tambaú. Os pais dele nasceram em outras cidades, não em Tambaú. Ele é neto de alemães, eu sou, portanto, bisneto de alemães. E essa cidade de Tambaú, até hoje, é uma cidade de muita colonização italiana e, assim, tipo, mais de 70% de palmeirenses ainda hoje. Naquela época, diz que era mais de 80%, 90%. E eram pouquíssimas as famílias de origem alemã. Mas com tantos palestrinos em volta, e na época que meu pai nasceu, em 1936, ainda era o Palestra Itália, a família não teve outro jeito. Meu avô parece que não gostava tanto de futebol. Meu avô nasceu em 1900, né? Ou seja, com 14 anos, quando foi fundado o Palestra Itália. 14 anos do meu pai, do meu avô, pai do meu pai. Então, assim, o meu pai virou, como ele mesmo disse, um palmeirense patológico, para não dizer patogênico, ou seja, porque ele passou essa doença não porque é coisa de santo, é São Marcos, do filho do divino Ademir da Guia e dos filhos do pai da bola, Valdemar Fiume. Então, assim, o lado da família, velho, foi muito, muito palmeirense. Então, não dava para imaginar. Assim, a gente tem do lado da minha mãe, tem uns tios, que uma parte ficou corintiana, inclusive 3 sócios da Gaviões da Fiel, que eu assinei, porque eles eram menores de idade quando eu assinei, eu já era jornalista esportivo quando eu assinei a ficha de inscrição deles na Gaviões da Fiel. Esse lado é corintiano porque o pai deles é corintiano, né? E a mãe era palmeirense, mas por casar tal virou corintiano. O resto é tudo palmeirense. E assim, graças a Deus, de um modo geral, quem é palmeirense traz mais palmeirenses e os que não são palmeirenses a gente nem considera família, né? E graças a Deus sou pai de 2 palmeirenses maravilhosos, né? Mais por serem palmeirenses do que por serem meus filhos, claro. A mãe deles é palmeirense, mas é light. A minha mulher hoje é mais palmeirense do que era a mãe dos meus filhos. Tenho uma enteada maravilhosa palmeirense e tenho 2 outros enteados. Um é São Paulino como avô, o outro é corintiano como pai. Mas esse São Paulino torce mais para o Barça do que para o São Paulo e o corintiano juro. Quando o Corinthians foi bicampeão mundial, eu estava comentando o jogo pela Rádio Bandeirantes, mandei para ele naquela manhã de domingo parabéns e ele falou, por quê? Ué, pelo título. Ele falou, que título? Ué, do Mundial. Ah, era hoje? Juro por Deus. Ou seja, o corintiano mais light do mundo é um dos meus enteados. Então, eu sou um homem feliz, né? Então, para responder assim, o Miguel, o lado até alemão, o lado do meu pai, é mais palmeirense que o lado italiano. Então, não tinha como não ser, né? E, realmente, a gente sempre foi muito alucinado, mais pelo Palmeiras na família do que pelo próprio futebol. Muito, muito bom, Mauro. E esse palmeirense da sua família toda, muito palmeirense, igual nós somos aqui, minha família também. Deve ser uma honra para você ter a frase do seu pai estampada lá no vestiário do Palmeiras e inclusive o Abel Ferreira na coletiva há um tempo atrás parafraseou Joelmir Betting. Gostaria de saber como foi uma emoção para você o Abel Ferreira reconhecer. E uma outra pergunta também, eu tenho 23 anos, te acompanho desde os 11, 12 anos no meu Facebook, você sempre posta vários textos, crônicas, né, sobre tudo, futebol, lados políticos, coisas políticas Sim. também. E eu gosto de ler todos, eu sempre te acompanho lá. E um deles foi que você falou, não foi uma coisa que você escreveu e postou no Facebook. Você falou na rádio após o jogo Palmeiras e Libertad em 2013 no Pacaembu. É bem bonito aquele áudio, são 6 minutos. Uhum. E após aquele jogo, você falou uma frase que aquele jogo foi uma das maiores vitórias de um dos menores times da história do Palmeiras. E depois daquilo, 2014 para cá, o Palmeiras conquistou glórias, títulos. Eu gostaria de saber também se você ainda acha que aquele jogo, aquela vitória, foi realmente um dos maiores vitórias da história do Palmeiras, ou se já ficou para trás, se o que aconteceu hoje deixou aquilo lá no passado. Glauco, obrigado pela pergunta. E realmente foi um momento muito importante aquele que era a Libertadores 2013, né, fase de grupos. O Palmeiras tinha sido rebaixado em 2012 e havia ganhado o bi da Copa do Brasil também, uma coisa louca, né? E eu acho que era final de abril, começo de maio, né? E estava no Pacaembu.
E o texto fala sobre isso, né? Faltavam alguns dias, algumas semanas para eu casar com a minha segunda mulher, né? Que eu falei há pouco. E isso era final de abril, começo de maio, 4, 5 meses depois da morte do meu pai, né? E realmente aconteceu isso. Eu estava na cabine, então, da Rádio Bandeirantes do Pacaembu, o gol do Charles, acho que foi o Wesley, que das poucas coisas boas que o Wesley fez no Palmeiras, ele chutou, o deus da raça Wesley, chutou, a bola trançou na perna do Charles, o Charles pegou de canhota, o pé direito dele já não era tão bom, o canhoto também não, mas fez 1-0 contra o Libertad, que era mais time, foi melhor, pressionou, o Praça fez um monte de milagre e o Palmeiras acabou ganhando, ok. E naquela hora que saiu o gol do Palmeiras, um jogo muito tenso, a torcida fez uma festa belíssima, antes, durante e depois do Pacaembu, porque sabia das dificuldades, das limitações daquele Palmeiras de 2013. Na hora que saiu o gol, eu peguei o celular, como eu fazia até então, e não tinha feito, porque também mal o Palmeiras fazia gol do último semestre de 2012 até aquele começo de 2013. Eu peguei o celular e, juro por Deus, durante uns 2 segundos a 3, eu peguei e fui procurar o contato do meu pai. Como eu fazia muitas vezes, um gol importante no Palmeiras, eu ligava com meu pai, nunca estava vendo o jogo, porque ele morria de medo, e era pé frio, meu pai também, e ligava o celular, ele atendia, e eu botava a narração do Zé Silvério. Aqui dá para mostrar que é uma das capinhas lá, da Personalizare, que fez aqui bonitinha. Tá? Às vezes eu esqueço, eu estou no ar com essa capinha, mas não que o pessoal não saiba, mas acho que é meio desrespeitoso a capinha do Palmeiras, mas enfim. E aí eu botava o Zé Silvério narrando pela Rádio Bandeirantes, e eu botava o meu pai ouvindo o Silvério, que era muito legal, porque não era pelo som do rádio, né? Era o som do meu celular, né? Não era exatamente a mesma coisa, mas para quem é apaixonado pelo rádio como eu, como meu pai também, botava, né? E durante os 2 ou 3 segundos, lá em 2013, 5 meses depois da morte do meu pai, eu botei. Eu estava botando e eu falei, cara, não dá para botar. E o texto também fala muito sobre isso. Realmente é um texto que eu gosto muito, que teve essa repercussão, o próprio áudio, porque eu escrevi o texto e logo depois eu declamei ali na madrugada com o Milton Neves na Rádio Bandeirantes. Que era o texto que era, na época, para o meu blog do Lance Net e também para a minha coluna do Lance, que tinha na última página do jornal naquele dia, no dia seguinte. Né? E realmente foi um dia muito emocionante, porque foi a primeira vez que eu não estava com meu pai, né? Nesse momento, né? De Palmeiras, né? Mas, ao mesmo tempo, estava com essa mensagem para a minha enteada, sobretudo para a minha mulher do Palmeirense, olha, a nossa vida vai ter muito Palmeiras mesmo, como, graças a Deus, tem aí há 9 anos que a gente está casado, né? Esse jogo fez agora 9 anos, né? Então, assim, esse momento de emoção desse jogo me fez, logo depois, no ano seguinte, um dos meus 9 livros do Palmeiras e Palmeirenses, são 20 Jogos Eternos do Palmeiras, é um livro da BB Editora, que eu pego 10 personalidades palmeirenses para escolher, elencar os 20 jogos desde 1914. E é um dos trabalhos, um dos tantos livros que eu estou preparando, que eu quero renovar, porque aquele livro é um livro do centenário, agora a gente está chegando já a 109 anos esse ano do Palmeiras, né? E Cacilda, de 2015 para cá, quantas partidas espetaculares. Inclusive a que eu transmiti no SBT, a semifinal no Allianz Parque contra o River, que eu tenho medo de ver no YouTube, porque eu acho que está 78-0 ou 79 para o River Plate. E talvez o único jogo na história da TV brasileira que vira o narrador, o comentarista e fala, você está bem? Eu respondo não. Que era o Luiz Alano, naquele auge da pressão do River 2-0, no segundo tempo, ele fala, Mauro, você está bem? Eu falei, não. E a minha voz denotava, e quem me conhece minimamente, ou conhece um palmeirense na transmissão, sabia, né? Então, assim, aquele jogo teve, acho que, se não me engano, 1 ou 2 votos para estar no livro dos 20 jogos, que foi realmente maravilhoso. E esse jogo é daqueles, não só para o Palmeiras, mas para outros clubes. E quando eu estou falando de Palmeiras, eu trabalho muito isso, e por isso eu tenho um privilégio de ter mais textos em livros oficiais do Corinthians do que outros livros que não sejam meus do Palmeiras. Acho que eu tenho 8 ou 9 textos em livros do Corinthians, sem ser os meus, e 6 em livros do Palmeiras que não sejam meus. E eu fico muito honrado, acabou de sair um até do Corinthians, campeão brasileiro 90, com isso. Porque é uma tese que eu tenho, até respondendo e já entrando na questão da frase do meu pai. A frase do meu pai é uma frase que pode ser para qualquer clube, no fundo. E quando eu falo isso, os palmeirenses ficam mais putos ainda. Mas no fundo porque ela fala sobre paixão. Né? A paixão incondicional eu tenho desde que eu nasci pelos meus pais, pelos meus filhos que nem tinham nascido e pelo Palmeiras. Né? E pode-se ter pelo Corinthians, pelo Vasco, pelo qualquer time. Qualquer time. É paixão. E não dá para dizer, eu gosto mais da minha mulher do que você gosta. Pode até ser, mas não é campeonato. Né? Embora a gente esteja falando de futebol, é paixão. E a paixão é amor incondicional. E acho lindo, às vezes, quando você não tem uma origem torcedora, seu pai, seu avô não torce pelo seu time, você escolhe um outro. Ou às vezes não se gosta de futebol, mas você torce. Eu acho maravilhoso. Virar casaca até os 10 anos, 12, está valendo. O que não pode é virar depois. Aí você não deve ser nem amigo dessa pessoa. Nem sequer a gente pode dizer que é pessoa. Então, essa paixão
de uma frase que o meu pai aprendeu na juventude com o padre Donizete, que era o mentor intelectual dele. Meu pai foi coroinha, depois secretário, um padre que foi há 2 anos canonizado no Vaticano, beatificado no Vaticano. Essa frase de explicar a emoção de ser palmeirense ou um palmeirense é desnecessária, que não é um palmeirense é impossível, essa é uma frase que o padre Donizete explicou de São Tomás de Aquino, que é uma frase de São Tomás de Aquino, que meu pai adaptou para o futebol, no caso específico, para a paixão dele e nossa, que é o Palmeiras. Que é explicar a existência de Deus. A quem acredita é desnecessário. E a quem não acredita em Deus é impossível. E é mais ou menos uma lógica fantástica. E passa por essa emoção. E a emoção da família, de 2008 a 2010, ter essa frase no vestiário do Palestra Itália, desde a inauguração do Allianz Parque, essa frase tem no escritório da W Torre, na academia de futebol do Palmeiras, tem agora no museu da sala de troféus do Allianz Parque, onde era inclusive a sala João Mirbetti, a sala de imprensa do estádio. Porra, não tem preço, velho. Então, assim, tanto é que no livro do Centenário que eu assinei com outros 5 grandes colegas palmeirenses, o Centenário Claro do Palmeiras, a frase está na contracapa. E não é porque é o nepotismo, tanto é que eu nem assinei a frase. Não está escrito lá João Mirbetti. E acho que aí o autor do livro bota a frase do pai, mas eu acho que nesse caso a gente teve a felicidade e todo mundo queria. Inclusive o próprio presidente na época do Palmeiras, Paulo Nobre, queria que ele estivesse lá, porque foi justamente o Paulo Nobre, então vice-presidente, vice do Palmeiras em 2008, quem mandou botar a frase no antigo vestiário do Palestra Itália em 2008. E por que então 2008? Porque no final de 2007, quando o Palmeiras assinou o contrato de intenção com a W Torre para a reforma do estádio, para a construção do Allianz Parque, o meu pai era o apresentador do evento, né? E ele falou essa frase, que o Paulo Nobre nunca tinha ouvido, e falou, cara, essa é a frase, né? E que ele também botou na casa dele, tem uma foto maravilhosa do Levaeiro com a frase do meu pai, velho. Então, assim, a gente acaba tendo meu pai, muito mais do que eu, e eu também, uma história muito ligada, claro, ao Palmeiras. E tem muita gente que detesta, que eu sou aproveitador, que eu pego a fama do meu pai, que a gente, no meu caso, né, que eu sirvo para vender filme, para vender DVD, para vender livro do Palmeiras, evento. E eu sempre falo, olha, eu não posso cobrir quem eu cubro jornalisticamente, cobrar quem eu cubro, né? Todos os eventos do Palmeiras são de graça, que eu fiz até evitando que alguém gaste dinheiro, e porque eu não vou jamais cobrar a minha maior paixão. E isso fez com que o Palmeiras gaste dinheiro, fora os royalties devidos em DVDs, em livros e eventos que eu dou para o Palmeiras. Então, assim, eu já dei bastante dinheiro para o Palmeiras de paixão. Não estou cobrando, mas não quero que me cobrem também. Ah, você está aí para ganhar? Não, estou aqui para evitar que o Palmeiras gaste dinheiro com outros profissionais, chupa outros profissionais, e não estou cobrando que eles não deixem de cobrar, né? Porque eu também cobro, até porque quem me paga em livros são as editoras, quem me paga em filmes são as produtoras de cinema com que eu trabalho, velho, evidentemente todas as outras coisas eu não vou cobrar, mas não quero ser cobrado por isso. Perfeito, Mauro. Esse aí, áudio de 2013 após o jogo realmente foi fantástico. Até hoje eu ouço de vez em quando. Não sei se é porque eu fiquei com muita emoção naquele dia também, pelo a gente estar na Série B, foi uma conquista histórica, mas até hoje eu ouço. E eu recomendo também a todo mundo a ler o seu Facebook, os textos que você põe relacionados a tudo. São perfeitos. Obrigado. E até rapidinho, só em cima disso, que é muito bacana, e para mim a coisa mais futebol é isso, cara. É um jogo que a gente sabia que o time não ia longe, até que não foi mesmo, caiu nas oitavas, naquela infelicidade do Bruno, no próprio Pacaembu contra o Tijuana. A gente sabia que aquele time não ia para lugar nenhum, a não ser voltar para a Série A, e quase que cai naquele time horroroso de 2014, o pior que eu vi na vida do Palmeiras, né? Para quem, aliás, eu fiz a segunda preleção e deu errado contra o Internacional, não que a minha preleção ia fazer o time ganhar, mas não deu, perdemos na penúltima rodada lá no Beira-Rio por 3-1. Mas, assim, são esses momentos, até mais do que as vitórias espetaculares, que a gente guarda, que são eternos. Pô, aí que é você, aquele amor incondicional, o time está ferrado, vai lá. Claro que é melhor os 4-0 do 12 de junho de 93 contra o Corinthians. Claro que é maravilhoso ganhar do Flamengo do jeito que ganhou no Centenário. Claro que foi maravilhoso devolver a derrota e ser campeão paulista contra o São Paulo num 4-0, né? E isso que é demais também. No 4-0, para mim, foi também maravilhoso, e acho que é fundamental o jornalista se manter torcedor por isso, porque quem mais entende futebol é o torcedor, né? Com as paixões e tal, porque futebol é muita paixão. E você mais ou menos sabe até onde um jogador pode ir, o treinador, a comissão técnica, a diretoria, o elenco, o time, enfim, o momento e tal. E você se manter torcedor é fundamental. Por isso que eu acho que não é só legal você assumir o lado do torcedor, mas se manter com essa alma de torcedor, que você consegue analisar um pouquinho mais o futebol. E nesse caso, nos 4-0, eu tinha acabado de operar a hérnia de disco, então eu estava de folga. Folga não era folga, né? Eu estava de licença médica, só voltaria a trabalhar no dia seguinte. Então, na sexta-feira, eu falei, cara, eu não posso trabalhar, mas eu já posso andar. Então, eu vou para o jogo, né? Arrumei um jeito de ir para o jogo, né?
e fui com a família, com os que davam para ir, né? Cara, e foi maravilhoso os 4-0. Primeiro os 4-0, né? Devolver e tal. Mas era a primeira final do Palmeiras que eu ia sem estar trabalhando desde o infausto 3 de setembro de 86, quando o Palmeiras no Morumbi perdeu para a Inter de Limeira por 2-1 e ali ficava 10 anos na fila. Então, assim, desde então eu não ia. Eu ia a trabalho, rádio, TV, jornal, até às vezes não estava em transmissão de rádio, TV ou internet, mas estava para o jornal, revista, cambal. Então foi maravilhoso poder comemorar com meu filho o primeiro título ao mesmo tempo, com a minha mulher também, depois com a minha filhota, que estava em outro canto, que a gente conseguiu arrumar um ingresso e tal. Então, assim, e como é legal, era um jogo, evidentemente, uma conquista menor, mas ficou maior. Então, isso que é maravilhoso, né? Um jogo que você não esperava grande coisa contra o Libertad, tem essa festa toda, que a gente está falando 9 anos depois de um jogo menor. E esse jogo contra o São Paulo vai ser eterno, como vai ser a vitória contra a glória eterna contra o Flamengo, como foi também no Maracanã contra o Santos e todas as outras conquistas. Mas eu acho que isso que é mais legal. Às vezes, um jogo meio que perdido, você tem um carinho inesquecível, como você lembrou também, Cláudio. Eu tenho curiosidade, Mauro, para saber como é que foi o teu 12 de junho de 93. Como é que foi aquele dia, a quebra do jejum? Tu falou de 86, justamente o ano do meu nascimento, e foi o ano que a Inter ganhou o Campeonato Paulista. E eu lembro, eu tinha 7 anos na ocasião, mas eu me encantei na época pelo futebol. Eu sou muito saudosista, Mauro. Eu gosto muito do futebol dos anos 90, aqueles campos, enfim, o uniforme da arbitragem, os uniformes do Palmeiras, da Parmalat eram espetaculares. Realmente, pode ganhar agora não sei quantas Libertadores, eu vou sempre relembrar os anos 90, sempre botar no YouTube. Eu começo a chorar vendo futebol dos anos 90, não sei porquê, é um sentimento meu, talvez de criança. Legal. E como é que foi, Mauro, esse sentimento de 12 de junho, a vida do Mauro Betti naquele 12 de junho de 1993? Lembrando que uma semana antes o Corinthians tinha vencido a partida, né, com até o final limitando do porco. Como é que foi o teu sentimento, o teu dia a dia, acordar depois, durante aquele 12 de junho inesquecível? Eu até preciso bem lembrar, eu tinha esquecido de fazer uma coisa, no dia 11, sexta-feira, frio, mais ou menos como está agora aqui em São Paulo, teve um treino que o Vanderlei sempre trabalhava muito bem também, isso, um treino aberto, dentro do que era possível abrir um treino ali na academia do Palmeiras. Eu estava lá, trabalhando, eu lembro que eu tive não lembro qual era o evento, mas eu estava inclusive terno e gravata, porque eu tinha participado de um evento na hora do almoço e fui correndo para o treino. E era uma época também que você não só era o treino aberto para a imprensa e os torcedores, mas a gente tinha acesso aos jogadores. Eu nunca vou esquecer o Antônio Carlos Zago, foi um dos melhores em campo no 4-0, ele chegou para mim e falou, olha, amanhã o Palmeiras vai ganhar não, o Palmeiras vai golear no tempo normal e vai ganhar na prorrogação. Só não vai golear na prorrogação porque não dá tempo, que é meia hora, e a gente vai estar morto. Mas pode escrever aí. O Palmeiras goleia no primeiro tempo, goleia no tempo normal contra o Corinthians, no Morumbi, e na prorrogação a gente ganha também. Ganha, porque o Palmeiras precisava devolver 1-0 do gol porco e bastava empatar a prorrogação que o Palmeiras venceria no célebre gol do Ivair. Então eu já fui um pouco mais animado, confesso, mas era receoso, eram 16 anos, o Corinthians tinha menos time que o Palmeiras, mas pô, era o jogo do Corinthians devolver a derrota de 74. Quando o Palmeiras deixou o Corinthians mais 3 anos na fila. Né? Era um momento, em todos os sentidos, para o Corinthians evitar que o Palmeiras saísse da fila em cima dele e devolver a derrota que não tinha devolução de 74, eu acho que não vai ter também, porque para você o Corinthians devolver 74, o Palmeiras vai ter que estar 20 anos na fila sem ser campeão, o Corinthians vai ter que ser em cima do Palmeiras. E para o Corinthians devolver o 12 de junho de 93 é a mesma coisa, o Corinthians tem que estar 16 anos sem ser campeão e tem que sair da fila em cima do Palmeiras. Então acho que eu não vou ver, felizmente, a devolução de 74 e 93. Mas eu já trabalhava havia 3 anos, né? Estava exatamente no dia 10 de junho, eu completei 3 anos à época, 3 anos de jornalista esportivo em 93, 2 dias depois estava o jogo no Morumbi. Eu fazia pela Rádio Gazeta, comentando ao lado de um dos mestres da história do rádio, Pedro Luiz Pauliello, comentando, ele e o Rodrigues também, saudoso Eugênio Rodrigues, narrando, ali pela Rádio Gazeta. E, cara, eu cheguei no Morumbi 11h15 da manhã, o jogo era às 4h, até porque eu sempre gostei de chegar muito cedo e era um jogo, uma festa. O tempo estava feio também, estava friozinho, meio garoando e tal. Cheguei e nervoso, evidentemente, como todos, palmeirenses, corintianos, jornalistas ou não, porque era a minha segunda final do meu time, eu já trabalhando. Do Paulista de 92 eu estava... Peraí, só que a patroa está ligando aqui, deixa eu só ligar para ela e falar, amor, estou na live, linda. Pronto. Aí eu estava no Morumbi, na cabine, e bola rolando. Né? Eu achava que o Palmeiras ganhava, mas eu não estava com convicção por causa da fila, o Corinthians. Então... aí sai o gol do Palmeiras, aos 36. Gol do Zinho de pé direito, de fora da área. Hoje e teve um lance também, Mauro, que eu não esqueço, foi o Edmundo merecia ser expulso. Então, exatamente essa ordem cronológica. 36, 1-0 Palmeiras. 39, enfim, Henrique expulso pelo segundo cartão amarelo. Para mim, ele fez faltas para receber pelo critério rigoroso do Zé Aparecido de Oliveira 4 cartões amarelos.
4. Ele recebeu nos quartos o segundo amarelo, para mim, expulsão correta do Henrique aos 39. Mas aos 41 do primeiro tempo, já 1-0 gol do Zinho, já havia tido uma treta antes do Paulo Sérgio, tinha dado uma entrada feia no Edmundo, e no jogo anterior, uma história que eu conto no meu primeiro documentário, 12 de junho de 93, o Dia da Paixão Palmeirense, que vocês podem ver no YouTube, está liberado lá. O Edmundo e o Paulo Sérgio quase se pegaram na saída dos ônibus do Morumbi, depois do jogo da vitória corintiana por 1-0. E teve o clima do gol porco, toda aquela coisa, enfim, uma zona. Resultado, o Edmundo, tranquilo como sempre foi, dá uma tesoura voadora, não é para ser expulso, é para ser preso no gramado do Morumbi. E o Zé Aparecido, nada. E no filme, eu entrevisto o Zé Aparecido de Oliveira, porque embora o filme seja um filme oficial do Palmeiras, não é um filme chapa branca, no máximo com o espírito alviverde. Eu quero fazer um trabalho histórico, jornalístico, mostrar os vários lados. E o Zé Aparecido, no filme, admite que foi um erro ele não ter expulsado. O cara que mais devia ter sido expulso era Edmundo, como depois, no segundo tempo, quem menos devia ter sido expulso era o zagueiro Tonhão do Palmeiras, que foi para cima do Ronaldo, que foi devidamente expulso. Ronaldo, com inteligência e esperteza, o levou. O Tonhão foi bobo, foi expulso. O Zé Aparecido deu a compensada depois. E depois a arbitragem foi normal, embora já na prorrogação, já estava 4-0, 1-0 na prorrogação. No segundo tempo teve um gol claríssimo, um gol claro do Edmundo, muito mal anulado por impedimento, ou seja, era para ser 5-0. A arbitragem foi horrorosa do Zé Aparecido, que era um dos melhores árbitros do Brasil. Foi muito ruim. Prejudicou tanto o Corinthians quanto o Palmeiras. Então não dá para dizer que o 4-0 é obra do Zé Aparecido de Oliveira. Aí, infelizmente, sou obrigado a dizer, chororô. Até porque foi 4-0. Né? E o Ezequiel depois mereceu ser expulso, o Ronaldo mereceu ser expulso, o Henrique mereceu ser expulso. Claro que o Edmundo era quem mais merecia ser expulso. E se ele tivesse sido expulso, provavelmente ele não teria cavado a expulsão do Ronaldo, que foi ele que levou a falta para o Ronaldo ser expulso aos 14, 15 do segundo tempo. Não teria sofrido o pênalti, que o Edmundo o Evair converteria o quarto gol. O pênalti que, inclusive, levou a expulsão do Ezequiel, que deu uma peitada no Zé Aparecido, o árbitro. Então, assim, dá para reclamar muito da arbitragem, mas os dois lados. E, para mim, o maior erro foi não expulsar o Edmundo e o outro maior erro foi expulsar o Tonhão. Então, elas por elas, o Palmeiras era mais time, foi mais time e mereceu amplamente a vitória. Agora, imagine quando às 18h31 daquele sábado frio, Zé Aparecido apita, acaba o jogo. Eu estava na Rádio Gazeta, comentando. Logo em seguida, na Jovem Pan, onde eu trabalho há 7 anos, estava na cabine ali pertinho, o Zé Silvério, que seria meu parceiro, e o Flávio Prado, que hoje é meu parceiro. Eles fazem o sinal, dá para entender o Flávio Prado, teu pai, meu pai, dando entrevista na Rádio Jovem Pan. E aí o operador, o saudoso Carlinhos Salvoto, lá da Rádio Gazeta, tentou sintonizar a Pan para eu poder ouvir o meu pai, mas não ouvi. Isso era 93, a gente não tinha celular. Então, assim, eu saí do Morumbi 9h21:02. Quando eu desliguei, quando eu chamei os gols da Rádio Gazeta, falei, não volto agora, deixa eu comemorar, né, porra? 16 anos sem comemorar, 3 anos como jornalista esportivo, nunca vi meu time ser campeão. Eu não comemorava um título no Morumbi desde 20 de fevereiro de 74, o Bi-Brasileiro de 73. A última final que eu fui com meu pai no estádio. Preciso ir lá para a família para comemorar. E era dia dos namorados. Já havia falado para então minha noiva, futura mãe dos meus filhos, Dona Ellen, que aquele dia não ia ter namoro, ia ter Palmeiras. E, cara, e saí correndo, ainda desceram correndo, encontro amicíssimos até hoje, o Neto, o craque Neto e o Ronaldo, estavam ali chorando, brigados, não sei o que lá, o Ronaldo tinha chutado o carro desaparecido, estava ali com a polícia, conversei com eles, ainda segurando força, eles sabem que é palmeirense e tal, beleza, segue o jogo. Tá certo, fui para a festa, eu voltei aquele dia 9h30 da manhã para casa. Eu fui para tudo quanto é lugar, estava com a queridíssima Vânia Westphal, minha colega, então apresentadora da TV Gazeta, nós dois de Parmeira, na frente da Mancha Verde, chegaram os caras, pô, você é palmeirense? Eu falei, não, tô aqui 6h30 da manhã, puta frio com a camisa, faixa, escambau, porque eu sou sociedade esportiva e jornalismo, né? Então, assim, foi uma festa maravilhosa, fui para Paulista, no domingo seguinte, naquela domingo tinha o programa do Mesa Redonda, aliás, tem a íntegra, mostraram outro dia no YouTube também, a minha cara tentando segurar, cara, foi... Marcelo, aí até a pergunta, eu citei agora os 4-0 contra o São Paulo, citei a vitória contra o Flamengo no Centenário, eu tive o privilégio de estar lá pelo SBT. Assim, para mim, o 12 de julho de 93 ganha da Libertadores de 99, que é meu último filme, 99, a Conquista da América, meu último documentário do Palmeiras. Ganha do jogo do Santos. Claro, eu não vivi a Copa Rio, mas a Copa Rio é foda, muito importante e tal. Não vou dizer que é mundial, mas é foda, é muito importante, ok? Mas assim, para mim o 12 de julho de 93 é como o 13 de outubro de 77, quando o Corinthians saiu de 22 anos da fila. É como a vitória do Botafogo no estadual de 89, o gol do Maurício contra o Flamengo. No Botafogo que não era campeão estadual, a época desde 68. E ganhou também naquele ano a última Taça Brasil, em 68. Então assim, são vitórias, cara, que não tem preço. Então assim, para mim a grande vitória ainda é o 12 de junho, é o 4-0. Depois é o 2-1 contra o Flamengo. E depois, velho, eu estou falando dos que eu vi, de 72 para cá. Aí é Copa Rio,
A Copa Rio tem que estar entre as três, tá? Pela importância do torneio, pelo aquilo que o Palmeirense representa e o que representou para o futebol brasileiro 1 ano e 1 semana depois do Maracanaço. Mas eu vou dizer, esses 4-0 contra o São Paulo, até para essa coisa de estar com a minha mulher, com o meu filho, tá top 5. E aí você vê como é maravilhoso. Por quê? Porque era o São Paulo que era vencedor, o Palmeiras aquela coisa, time retranqueiro, tá? E vai lá e mete 4, podia ter feito muito mais contra o São Paulo no Allianz Parque. E o São Paulo que, historicamente, dá uma lavada no Palmeiras em mata-mata, né? Desde o primeiro lá no Laudo Natal de 72. Então, assim, você vê como a história pode ser escrita ou reescrita, Glauco. A gente pega um jogo menor, como esse é histórico, mas tudo que a gente vivenciou agora, se eu fosse reeditar esses 20 jogos eternos do Palmeiras, os 2-1 contra o Santos, Copa do Brasil, sim. 1-0 contra o Santos Maracanã, sim. Os 2-0, a derrota contra o River, é o jogo que eu mais sofri na vida. Trabalhando e como. Qualquer jogo vai ser menos que isso, sabe? E claro, contra o Flamengo também, acho que contra o São Paulo entra. Acho que os 6 jogos de 2015 para cá já entram também, ou entrariam nesse livro, viu, Glauco? E Mauro, você citou os seus livros, né? Seus 22 livros, nos quais 9 são alviverdes. Já tenho alguns aqui, tenho os 10 mais do Palmeiras, tenho o do Neymar, o do Enia, e eu tenho o meu preferido, que é o Nunca Fui Santo, que é a história de uma figuraça que é o Marcão. E eu queria saber como que foi para ser escrito esse livro, porque a gente sabe o jeito do Marcão, né? Imagina, você chegou nele e falou, Marcão, quero escrever um livro sobre a sua história, você não me fala, que livro, não sei o quê. Como que foi para coletar todas aquelas informações sobre a história do Marcão? Ó, Miguel, eu tive um trabalho maravilhoso com o Danilo Lavieri, encabeçando um grupo também, que tinha feito um TCC maravilhoso, o Danilão, parceiro lá do UOL também, grande jornalista, com uma turma legal, com o Marcel também. Eles me ajudaram porque eu já tinha feito o TCC e o livro a gente lançou em agosto de 2012 para mais de 8.500 pessoas no Shopping Eldorado. Foi a época o maior lançamento de livros da história do mercado editorial brasileiro, não é só no futebol, né? Até que 2 semanas depois teve o lançamento da biografia do Edir Macedo, aí o suplantou. Mas do futebol até hoje não suplantou, tanto é que a gente não conseguiu lançar, a gente tinha um lançamento na Bienal, o Marcão falou, não vou, porque a gente ficou das 6h15 da tarde até 10 para as 3 da manhã autografando mais de 5.000 livros. E quebrou o vidro da livraria, foi uma cagada. Eu fiquei banido de lançar livros no Shopping Eldorado por conta da confusão. Eu falei, gente, a confusão não é minha e não sou eu que levo um monte de gente. Eu até havia levado 2 anos antes mais de 3.000 pessoas para um lançamento do livro Os 10 Mais do Palmeiras. Mas que tinha muita gente do Palmeiras, não é porque eu escrevia, porque o palmeirense consome muito isso aí, tem muita história, evidentemente, para contar. O Marcão mais ainda, tanto é que dessas mais de 5.000 pessoas que passaram por mim e por ele nessas 6, 7 horas de autógrafo, várias chegaram e falaram, sou corintiano, sou Flamengo, sou Santos, sou São Paulo, mas adoro o Marcão. E era maravilhoso. Aliás, era muito engraçado também. Acontecia umas 5 ou 6 pessoas, elas pegavam o autógrafo do Marcos e não pegavam o meu, não gostavam de mim. Gostei do Marcos. E era muito engraçado, aí o Marcos me zoava. Mas o processo do livro começou em 2007. Um dia num treino lá, sei lá, terça ou quinta-feira na academia, acabou o treino, ficou eu, o Marcão, o Serjão, goleiro, figura maravilhosa. Acho que o Mauro Naves, algum outro colega, o Antônio Petro, sinceramente não lembro, ficou mais um tempinho, mas depois saiu, depois ficou só eu, o Marcão, o Sérgio, depois ficou só eu, o Marcão. Mas às 2 horas de resenha, contando história, algumas que eu já sabia, um monte de nova. E depois tinha um jantar com amigos. E aí, chegando no meu carro, eu anotei, assim, no caderninho de anotação de repórter, alguns temas, para contar algumas das histórias para meus amigos. Eu falei, cara, as histórias são maravilhosas, vão além do Marcos, além do Palmeiras, merece livro, né? Aí, tipo, umas 2 semanas depois, eu cheguei para o Marcão, vamos fazer o teu livro dessas histórias, contar a história da tua vida, tal, seus títulos, suas façanhas. Vamos botar isso no papel, vamos botar no livro? Ficou meio assim e tal. E depois, com o tempo, eu fui entendendo. Para ele, lá em 2007, ele se aposentou em dezembro de 11, né? Era meio que encerrar a carreira que já estava caminhando para o encerramento. Então, ele não quis, morrendo de medo, aquele tronchão e tal. Aí eu botei o Marcelo Duarte, da Panda Books, um parceiraço meu afilhado de casamento, o Paulo Bonfá, para me ajudarem a tentar convencer o Marcão. A gente ia lá no sítio dele pescar, fazer um vídeo também das histórias, contando história. Ia ser um negócio meio multimídia, à época, um pouco usual. Mas o Marcão foi segurando, enfim, e foi deixando, eu entendi que só quando ele se aposentasse sairia o livro. E graças a Deus saiu, muito porque também o Universo dos Livros, com a sua editora Márcia Batista, fez uma proposta financeira irrecusável para o Marcão e para o Palmeiras para fazer uma trilogia de livros. Uma biografia que não saiu em terceira pessoa, escrita pelo Cracasso PVC, uma autobiografia que era o livro de causos que eu já estava praticamente pronto, que eu tenho escrito, e o livro de fotos que também saiu do Cracasso César Greco, que eu tive que fazer as legendas, porque o Marcão não lembrava da sua história. Ele falou, Mauro, eu não lembro que foto essa, você faz por mim? Faço.
fiz o texto de apresentação por ele, e foi inclusive o último texto do meu pai, o João Betting, publicado, que o Marcão pediu, uma grande honra, para que meu pai fizesse o prefácio. Só que meu pai já estava bem doente. Quando o livro saiu, meu pai tinha acabado de morrer, inclusive. Né? E até meses antes, na festa do 10 anos do Penta, na casa do Cafu, eu juntei o meu pai e o Marcos, uma foto que é muito linda, e para mim, o texto para mim mais emocionante, que eu sempre cito, que é assim: as duas pessoas que melhor me defenderam na vida, o meu pai e o Marcão. Né? Os dois homens que melhor me defenderam, porque tem minha mãe, claro. E minha mulher hoje, meus filhos, enfim. Cara, foi muito emocionante ter feito esse trabalho com o Marcão, só que não é nem trabalho, né, cara? Pelo seguinte, o Marcão não dá entrevista, né? Dificilmente. O Marcão não senta, resenha, mas não senta. E outra coisa, algumas das histórias que estão no livro Nunca Fui Santo, se você for procurar por aí, tem 19 versões diferentes. Qual é a verdadeira? Ninguém sabe, ou quase ninguém sabe. Então, o que eu optei? Marcão, até porque o livro está na primeira pessoa, vai estar na tua boca, eu vou botar sempre a história mais engraçada. Dane-se se é a mais verdadeira ou mais verossímil. Eu vou botar mais engraçada. E assim se fez. E quase que não se faz, porque não teve nenhuma entrevista formal. Eu tenho, graças a Deus, uma boa memória. Eu pesquiso muito. Teve um trabalho bárbaro também de redação com a gente também. E a gente foi coletando várias histórias do Marcão. Peguei alguns amigos muito próximos, o próprio Vampeta também, para me dar umas entregadas, e aí eu botei tudo no papel. E outras coisas, o Marcão, como não teve entrevista formal, eu botei, até por ter sido, como eu falei, goleiro de fim de semana, eu botei muitas histórias minhas como goleiro. Não é história, mas alguns pensamentos de goleiro que é a mesma coisa. Né? Aí o Marcão, inclusive, olha e falou: nossa, falei bonito aqui, né? Era eu que botei, né? E o Marcão, desse jeito, o Miguel, bem Marcão, no dia da entrevista coletiva, que foi horas antes do lançamento, para 8.500 pessoas no Shopping Eldorado, o entrevistado pelo grande Abel Neto, então, na Globo, o Abel fala: ô Marcão, tem alguma história polêmica? Sei lá, alguma novidade, alguma polêmica nova no livro? Ele fala: isso é verdade. Eu e o Mauro optamos por não ter tanta polêmica. Eu já me meto tanto em polêmica, não tem. Aí ele vira e olha para mim, o Marcão, e fala: quer dizer, não tem polêmica até onde eu li do livro, né? Porque eu não li o livro até o final. Aí todo mundo ri, eu também, né? Aí a gente acaba a entrevista logo depois e fala: Marcão, você leu o livro, né? Ele: confia em você. Cara, ele não leu o livro inteiro. Sendo que levou 4 meses e meio para liberar o livro, que as pessoas que estavam desde as 8 da manhã no shopping, antes do shopping abrir, depois de 12, 14 horas de fila, chegavam para pegar o autógrafo e falavam: pô, obrigado, Marcão. Valeu, Mauro, o livro está muito legal. Eu falei: já leram? Já li. Eu falava: Marcão, as pessoas em 12 horas de fila já leram o livro, você levou 4 meses para liberar o seu próprio livro. E é assim. E aí a gente fez, até hoje a gente faz vários eventos de histórias, eu e o Marcão, outros convidados também. Aí o Marco chega e fala: vou contar uma história que não está no livro. E a história está no livro. Aí ele pega e fala: essa história vocês já leram no livro, mas eu vou contar mesmo assim. E a história, que normalmente é espetacular, que estaria no livro, não está no livro porque ele não me contou, porque eu também não sabia. Então, assim, o Marcão é um barato. Eu diria que até que dos meus 22 livros é o meu primeiro livro de ficção. Porque tem muitas coisas que o Marcão inventa. Eu não conseguia falar com ele. E o livro está na primeira pessoa do vagabundo, porque é o melhor e o maior vagabundo que eu conheço. Não vou citar algumas histórias aqui, mas basicamente, às vezes a pessoa me liga e fala: Mauro, tenta falar com o Marco, que ele não atende o telefone, e é verdade. Uma vez no jogo de despedida do Alex, que eu tive a honra de ser o mestre de cerimônias ali no Allianz Parque, eu tive que ligar para o Marcão e falei: Marcão, atende o telefone do Alex, ele está te convidando para o jogo de despedida dele no Allianz Parque. Mas nem para isso o Marcão atende. É maravilhoso, cara. Eu tenho um quadro aqui em casa, né? Nessa casa não se fala mal nem de Filipão, nem de São Marcos. E é por aí. Olha que eu discordo muito dele, sobretudo da questão política, mas não é esse o caso. Até porque o futebol, para mim, pelo menos, suplanta qualquer questão política. Aliás, não só o futebol. Qualquer coisa, amizade, não vou perder por causa de política. Posso discordar veementemente do que a pessoa defende, do que gosta, do que vota. Mas eu não vou perder a amizade de ninguém por uma questão de política, não. E mesmo de futebol. Também de futebol. Com certeza, né, Mauri? Nem vale a pena também. E o São Marcos é fantástico, né? No meu top 3 de ídolos máximos da história do Palmeiras é São Marcos, Felipão. Eu não sei se estou sempre precipitado, mas agora Abel Ferreira. Tanto que eu comprei o livro dele e espero um dia poder encontrar ele pessoalmente para agradecer. Pô, fechou não? O Lucha? Sem espaço, Glauco? Não teria espaço? Para mim não. Felipão e Abel. E o São Marcos. Eu vou aproveitar esse gancho aí, da tua pergunta, Marcelo, da resposta do Glauco. Até porque eu sou muito cobrado quanto a isso, né? Não cobrado, vai. Muito também, não. E pode cobrar, não tem problema. Quanto a isso, qualquer outro assunto. Maiores treinadores da história do Palmeiras, para mim ainda, Luiz Felipe Luxemburgo ou Vanderlei Scolari, para mim os dois maiores e melhores. Oswaldo Brandão, o Abel tá dando seta para ultrapassar o Oswaldo Brandão.
O Brandão, que foi campeão com a defesa que ninguém passa em 47, foi o primeiro campeão nacional pelo Palmeiras da Taça Brasil de 60. Antes, o que levou a disputar a Taça Brasil, ele foi super campeão paulista de 59. O título do Palmeiras não tinha desde o Paulista de 50, a época a maior filha do Palmeiras. O Brandão montou a segunda academia entre 72 e 74, que levaria a seleção brasileira em 75. Pô, o Brandão é uma história fabulosa, né? Tanto é que, inclusive, aquele troféu que havia no Derby a partir de 2009 era o maior ponto em comum entre Palmeiras e Corinthians, era o Oswaldo Brandão, campeão do quarto centenário pelo Corinthians em 54, que tirou o Corinthians da fila de 22 anos, ganhando o Paulista de 77. O Brandão é maravilhoso, tá? Assim, e fora o Filpo Nunes, Rubens Minelli, o Ventura Cambon, que era o treinador da Copa Rio de 51, um nível um pouco inferior, e numa época que o treinador talvez não, certamente não era tão importante, não que não tivesse a importância dele, mas assim, o Abel estar numa lista que tem Luxemburgo, Filipão e Brandão já é muita coisa. E para mim, com o elenco atual é inferior, né? O Vanderlei quase sempre teve vias lácteas montadas pela Parmalat para ganhar o que ganhou. O próprio Filipão, na primeira passagem pelo Palmeiras, e um time fraco, foi campeão da Copa do Brasil, embora rebaixado. O Filipão tem o puta mérito no DECA em 2018, porque do 14 dos 38 jogos ele jogou com equipes alternativas, focando mais nas Copas, sobretudo a Libertadores. Então, assim, a história é fabulosa. Mas o Abel, com menos tempo, em 3 meses já ganhava a Copa do Brasil, em 5 meses ganhava em 3 meses ganhou a primeira Libertadores, em 5 meses a Copa do Brasil contra o Grêmio, e na mesma temporada, em 27 de novembro, ganhou o bi-tri da Libertadores, contra o Flamengo, que era superior, porque é 80% da torcida, embora não fosse o mesmo barulho e tal. Mas assim, o Abel é uma história fantástica, tá? Eu estou falando como futebol jogado, para mim o do Luxemburgo é melhor. A campanha de 99 é fantástica, até porque foi muito mais difícil para o Palmeiras ganhar a Libertadores de 99 do que as de 20 e 21, sem nunca tirar mérito de nenhuma delas, né? E o Brandão tem toda essa coisa, sobretudo a segunda academia do Palmeiras. Então, o Abel, para mim, ainda ser o quarto maior ou terceiro no empate ultra técnico com o Brandão, para mim não é demérito algum. Não mereço ser excomungado por isso. Mas o que você está falando, Glauco, se eu não tivesse vivenciado tudo que eu vivenciei, eu daria o voto ainda maior para o Abel. Né? E até por uma coisa que ele é mais do que o Luxemburgo, dentro da característica mais do que o Brandão, até porque o Brandão também trabalhou no São Paulo, também trabalhou em outros clubes. A grande Portuguesa de 52 foi montada também pelo Brandão. Mas assim, o Luxemburgo também, né? Trabalhou, só não trabalhou dos grandes aqui em São Paulo, mas inclusive o Bragantino, Guarani, Ponte Preta e tal. A identificação do Abel com o Palmeiras é tipo a do Filipão com o Verdão, né? O Abel é um palmeirense de Penafiel, né? Irridento, quitado, corneta pra caramba, tal. Ele é super palmeirense, muito mais palmeirense. O Abel é muito mais palmeirense do que eu, né? Então, assim, isso é muito legal. Então, essa identificação com o Abel é maravilhosa mesmo. Com certeza. E eu gostaria de mudar um pouco de assunto do Palmeiras, porque se deixar a gente fica falando aqui um mês só de Palmeiras. Sobre ano de Copa do Mundo, em novembro começa a Copa do Mundo, gostaria de saber a sua opinião a respeito da seleção brasileira, do Tite. Sofre muitas críticas assim de paneleiro. Gostaria de saber a sua opinião. Você realmente acha que tem um pouco de panela ou se você Não. confia? Qual a sua expectativa da seleção brasileira para essa Copa do Mundo? E para deixar muito claro, eu queria que o Tite assumisse a seleção brasileira. Provavelmente eu estaria errado. Em 2003, substituindo o próprio Filipão. Eu defendia o Tite quando o Parreira voltou à seleção em 2003. Eu queria o Tite na seleção. Acho que não daria tão certo porque ele era muito jovem. Então, eu queria o Tite substituir o Filipão também de novo e depois do fracasso do 7-1 de 2014. E ele só subiria em setembro de 2016. E tirando o Brasil de uma situação em que ele não estava nem para a repescagem, virando o primeiro colocado e depois uma campanha fantástica. Eu acho o Tite excelente treinador. Ainda acho o melhor treinador para a seleção brasileira, mas entendo plenamente que ele, acabando a Copa no Catar, tem que sair ganhando, sendo rebaixado, o que for. Ok, já deu. Mas eu acho que já passaram do ponto muitas das críticas, até pessoais ao Tite, né? Acho que é um exagero em relação ao Tite. A seleção não é para ter, digamos, pelo que ela jogou, pelo que ela desempenhou, ter tantos pontos como ela conquistou nessas 2 eliminatórias seguidas sob o comando do Tite, não com o Dunga, que havia começado a de 18 na Rússia, as eliminatórias. Mas outro conseguiria fazer diferente? Não sei, tá? Porque eu acho que é o que temos hoje. Como o Tite, como qualquer outro, e eu faço exercício nesses meus 34 anos de jornalista esportivo, de 31, perdão, como jornalista esportivo, desde 93, praticamente em 99% de todas as convocações, até para amistosos, eu faço algo que eu acho que a imprensa também erra. Claro, a prepotência é minha, mas porque eu faço isso.
Não basta só você criticar ou elogiar a lista. Faça a sua. Eu já conversei com todos os treinadores desse período da seleção brasileira e alguns anteriores, e todos me falaram, no ar ou fora dele, eu falei, vem cá, teve alguma convocação para amistoso, até Copa do Mundo, Copa América, sei lá, que da lista de 18, 22, 23 chamados, teve alguns jogadores que você não teria chamado, mas tinha que chamar alguém porque não tinha outra? Eu falei, claro, acontece. E acontece também, né? E sempre a gente vai ter, se você fizer a média, se você fizer esse exercício a cada convocação do Tite ou de qualquer outro treinador da seleção, se você fizer a sua lista, você pode ter até 10, 11 discordâncias de nomes, mas muito mais do que isso você não vai ter, não. Por exemplo, para 14, eu só trocaria na lista do Filipão o Henrique zagueiro pelo Miranda. Mas era o que a gente tinha na época. Agora, dessa última lista de 27, que agora são 28 nomes do Tite para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul, acho que eu trocaria 3 jogadores. E um deles, eu já expliquei, eu trocaria o Everton, do Palmeiras, pelo João Paulo dos Santos, não porque o Everton não mereça, mas porque acho que é preciso ser testado o João Paulo, como acho que também já passou da hora de testar o Rafael Veiga. Mas só para teste, não é garantia. Porque o Everton vai estar. Aliás, merece estar. O Alisson, o Ederson, o Everton, para mim, nessa ordem. E você precisa, numa eventualidade, numa lesão, ter outro goleiro. Eu acho o João Paulo muito mais goleiro que o Everson, que é bom goleiro. Acho mais goleiro do que outras opções, que não são muitas, inclusive nessa crise do Diego Alves no Flamengo. Então, eu testaria o João Paulo, que desde 2020 tem jogado muita bola pelo Santos. Tem catado muito. E só para isso. Como eu testaria o Veiga, já 2 convocações, mas não antes. E ainda levaria, se a Copa do Mundo fosse hoje, até publiquei nos meus blogs, na Jovem Pan, na TNT Sports, um texto sobre isso, uma lista de 26 eu levaria o Veiga hoje. Uma lista de 23, porque ainda não se sabe se serão 23 ou 26 no Catar, possivelmente 26 os convocados. Uma lista de 23 hoje, estamos conversando aqui 20 de maio, eu não levaria o Veiga em 23. Em 26 eu levaria, mas pensaria muito entre Veiga, Gabi, Hulk, Gerson, que eu adoro, e o Martinelli. Desses 5 eu levaria um. Hoje eu levaria o Veiga. Mas posso, eventualmente, amanhã levar o Hulk, o Gabi, o Martinelli, o Gerson, que eu adoro há muito tempo, desde o Fluminense, né? E voltou a jogar muito bem numa outra função mais adiantada no Olympique de Marselha, e até essa versatilidade me faria pensar muito no nome do Gerson, e a experiência internacional ou europeia que ainda não tem o Veiga. Então, assim, eu acho que a seleção é boa. E acho, pelo sorteio, palpite de bolão, que o Brasil tem potencial para chegar até a final da Copa. A minha final de bolão hoje da Copa é França e Brasil. E acho que a França leva, tá? Mas eu acho que o Brasil vai longe, tá? Eu acho que o Brasil vai longe, e embora, ou também por isso, porque historicamente o Brasil, a seleção brasileira pega no tranco, sobretudo em Copa do Mundo, eu acho que esse grupo que o Brasil vai ter já de primeira, claro, sobretudo por Suíça e Sérvia, não necessariamente nessa ordem, é mais complicado do que outro grupo, do que o grupo de 18. Essa Suíça é melhor e mais encorpada e mais experiente do que a de 18, que o Brasil passou. Aliás, empatou por 1-1, gol do Coutinho, e para mim um gol irregular da Suíça, houve falta no Miranda, na estreia do Brasil lá na Rússia em 18. E essa Sérvia me parece melhor do que aquela de 18, que o Brasil venceu sem tantas dificuldades. Então, acho que o Brasil já vai ter pauleiras, eu acho ótimo para já pegar no tranco. Historicamente, desde o primeiro título lá em 58 na Suécia, o Brasil, quando vai no tranco, é melhor. Eu até falava muito com o Tite em 2018, que é aquele momento maravilhoso da seleção. O Tite arruma uma briga, acho uma treta com o Neymar, porque o Brasil não pode ir tão bem como foi. Não é por isso que o Brasil não ganhou, né? Até porque no jogo contra a Bélgica, né, em 18, não fosse o Courtois e algumas infelicidades brasileiras, um gol contra do Fernandinho, aquele contragolpe monstro do segundo gol belga, uma ótima Bélgica, a melhor Bélgica de todos os tempos, o Brasil teria ganho. Pelo meu critério, eu vi todos os minutos de todos os jogos da Copa, os que não pude ver ao vivo, quando era ao mesmo tempo, eu via depois, de madrugada, quando desce. A seleção que mais chances criou num jogo só foi o Brasil contra a Bélgica. Nem a Bélgica contra a própria fraquíssima seleção do Paraná, que foi uma goleada, criou tanta chance quanto o Brasil contra a Bélgica. Mas parou no Courtois, parou nas infelicidades e tal. Então, assim, perdemos, ok, acontece. Tem acontecido demais com o Brasil, tem acontecido desde o Penta 2002, mas, pô, a gente jogou direitinho, dentro do possível fizemos. Não foi a Copa brilhante, o próprio Neymar, enfim, ok? Mas, assim, com um pouquinho mais de sorte, ou menos de Courtois, o Brasil teria chegado pelo menos à semifinal. Ainda acho que a França ganha a Copa, mas indo um pouco mais longe, beleza. E o Brasil caiu diante de uma ótima terceira colocada, a melhor Bélgica de todos os tempos. Então, assim, não acho que o Tite não merece espiar tantos pecados. Acho que o trabalho dele é muito bom pelo que temos, né? Tanto é que o que temos, a gente tem, por exemplo, o Paquetá, para mim, depois do Neymar, nesse ciclo da seleção brasileira, é o segundo melhor jogador da seleção. Ele é? Não, mas tem sido. Eu entendo também, digamos, as reconvocações do Coutinho. Eu acho que a experiência é fundamental.
Copa do Mundo não é um torneio que você chega lá, vai lá. Não é assim. Pode até acontecer, como, por exemplo, o Totó Esquilate, artilheiro da Copa de 90, que era nem titular, era da Juventus, foi lá e atropelou. Né? Acontece. O próprio Paulo Rossi, no tri da Itália 82, contra o maravilhoso Brasil do Tele Santana, lá na Espanha, Paulo Rossi não jogou nada na primeira partida, nem na segunda e um pouquinho na terceira. A Itália empatou 3 jogos e se classificou. Ele estava suspenso, né, Mauro? Ele tinha ficado suspenso de março de 80, por causa do primeiro grande escândalo do Cáutio, da loteria esportiva lá em 1980. Ele tinha ficado quase 2 anos fora. Muita gente do elenco não queria o Paulo Rossi. E queria ainda menos depois da primeira parte da fase de grupos de 82 pálida do Paulo Rossi. No quarto jogo, que a Itália venceu muito bem a então campeã argentina, com Maradona e tudo a bordo, por 2-1, o Paulo Rossi não jogou bem, foi substituído e não se imaginava até o porquê que ele começasse o quinto jogo contra o Brasil, que era o grande favorito. Resultado, final do jogo em Sarriá, 3-2 para a Itália, 3 gols do Paulo Rossi. Vai para a semifinal em Barcelona, no Camp Nou, 2-0 para a Itália contra a Polônia, 2 gols do Paulo Rossi. Vai para a grande decisão contra a Alemanha, então campeã da Europa em 1980, na própria Itália, 3-1 para a Itália campeã, tricampeã do mundo, o primeiro gol do Paulo Rossi. Ou seja, o cara que não jogou nada nos 4 primeiros jogos, nos últimos 3 da Copa fez 6 gols, foi o artilheiro da Copa de 82 e eleito o craque da Copa, embora para mim tenha sido o romanista Bruno Conte. Ou seja, tem que ter às vezes paciência. Aquilo que eu até conversava muito com o Tite, tenha com o Gabriel Jesus, não porque é o Gabriel Jesus que eu adoro, mas ele teve e não rolou. Acontece. Como o Fred também fez uma Copa pavorosa em 14. Acontece, né? Às vezes você joga bem num determinado momento. A própria Itália de 82 ficou de outubro de 81 a novembro de 83 sem ganhar nada, a não ser 4 jogos. Os 4 jogos definitivos que eu acabei de falar da Copa de 82. Acontece. Às vezes o campeão do mundo, eterno, é o melhor time do mês. Tipo aquele funcionário do mês que havia no McDonald's, que como prêmio ganhava, não está no McDonald's no mês seguinte. Porque nunca ninguém viu trabalhando o funcionário do mês, que estava lá a fotinho dele no restaurante, inclusive nem mais tem o funcionário do mês, acho que por causa disso, porque ele era uma mentira. Mas o fato é que às vezes o melhor time do mês pode ganhar a Copa. Como o próprio Brasil, do Penta em 2002, uma seleção de nomes maravilhosos, um trabalho fantástico do Filipão, mas que não vinha bem, e jogou bem só naquele mês. E só naquele mês foi 100% e foi pentacampeã merecidamente. Ô Mauro, e falando em Copa do Mundo, falando em seleção brasileira, você acha que trazendo o Hexa para o Brasil, você acha que o nosso craque Neymar tem chance de ser o melhor do mundo? Então, isso vale para o Neymar, vale para qualquer outra seleção que tiver um jogador como o próprio Paulo Rossi agora, como foi, por exemplo, no Tetra da Itália, o Cannavaro, em 2006, né? Antes da Copa, você falar só o Cannavaro vai ser o melhor eleito do mundo? Não, até porque naquele momento, o cara era um Baggio. Olha lá, lindo, Roberto Baggio, maravilhoso. E essa camisa é a mais bonita do mundo, da Inter. Não sou tifoso da Inter, mas a camisa da Inter é um espetáculo. Aliás, eu sou aqui no Brasil como é que chama? O maior italiano de todos os tempos é esse aqui, ó, Robert Baggio. Cara, eu jogou adoro o mais Baggio. que o Baixinho Romário em 94, minha humilde opinião. Ele jogou demais. O Baggio jogou demais. Carregou e na Copa, sim, ele tá com a cocheira, cara. Aquele pênalti ele perdeu porque ele não... Ele tem até hoje o maior índice de acerto de pênalti da Itália, mais de 93% na Série A. Porém, naquele dia ele estava morto, depois de ter levado a Itália até a final, 120 minutos, o maior calor que eu passei na minha vida, naquele dia no Rose Bowl lá em Pasadena, e ele bateu o pênalti que ele não batia porque estava morto. Ele dizia, né? Se eu batesse como eu batia colocado e aprendeu com o cracaço Zico, a bola não chegava nem na meta do Tafarel. Foi por cima, perdeu. Mas ainda acho o maior jogador que eu vi na Itália é Rivera, o Bambino d'Oro, justamente do rival Milan. Mas é uma outra discussão. Mas, enfim, se o Neymar ou qualquer outro for o melhor da Copa, pode ser o melhor do mundo, né? Torço, não só porque eu escrevi o livro, a autobiografia do Neymar, um ano depois de ter feito a autobiografia do São Marcos, eu fiz a do Neymar pai e do Neymar Júnior, né? Só pelo carinho, respeito e admiração que eu tenho pelo Neymar, mas como brasileiro eu torço mesmo para que venha o Hexa. Mas se não for ele, que seja o Vinícius Júnior, se não for ele, que seja o Gabriel Magalhães, seja quem for, né? Mas sim, um fator Copa, Miguel, pode mudar, como foi no caso do Cannavaro, o próprio 18, o Modric, muito se deve, muito também ao tricampeonato do Real Madrid, mas a Copa em que ele foi vice-campeão mundial pela Croácia, contra a França, enfim, é uma série de situações, mas torço mesmo para que o Neymar possa voltar a essa briga, que hoje teria o meu voto, dia 20 de maio, uma semana antes até da grande final lá de Paris, hoje o meu voto para o melhor do mundo é para o Benzema. E quem que leva essa final, Mauro? Então, velho, espero estar lá, né? Quarta-feira estaremos embarcando para transmitir lá pelo SBT. Espero chegar tudo bonitinho e tal. Assim, eu ainda dou 51 a 49 para aquele que para mim é o melhor time, é o Liverpool. Mas do outro lado, velho, tá o Real Madrid, né, cara? Camisa pesa. Nossa! Não que o Liverpool não pese, porque se o Liverpool ganhar vai ter 7, né? Vai se igualar ao Milan e ainda vai estar atrás do Real Madrid.
que nessa temporada chegou contra o PSG, não foi melhor no primeiro jogo, deveria ter pedido por mais do que 1-0. Um show do Mbappé do Paris Saint-Germain no primeiro tempo no Santiago Bernabéu, com gol anulado, 2 lances bem anulados, mas com gol. Até 15 do segundo tempo, estava mandando em campo o Paris Saint-Germain, quando teve aquela infelicidade do Donnarumma que não marcaria a falta. Em 17 minutos, o Benzema fez... nem derreteu o Paris Saint-Germain, ele sublimou, passou do estado sólido para o gasoso e deu Real Madrid. Nas quartas de final contra o Chelsea, baita vitória madridista em Londres, 3-1. Deu o jogo de volta, tá 3, quase vira 4-0 para o Chelsea em pleno Bernabéu. E aí, quando o Modric dá aquele passe absurdo para o Rodrigo fazer o gol, e na prorrogação, o Benzema. E aí, o time que estava mortinho se classifica, passando em cima do campeão da Europa e campeão do mundo, Chelsea. E agora, se você pegar com acréscimo, dos 180 minutos. Não, ele vai 192 minutos, tá? Pelo acréscimo, tal, no jogo de volta no Bernabéu. 192 minutos, um pouquinho mais do que isso, de Manchester City e Real Madrid nessa Champions de 2022, o Real Madrid esteve eliminado em 186 minutos, que logo no primeiro ataque no Etihad, o City fez 1-0 lá na Inglaterra. O City daí toma em 89 segundos 2 gols do Raio Rodrigo. Ou seja, gols que o primeiro ainda dava a City e logo depois o 2-1 vai levar para a prorrogação, que o Benzema vai lá dar mais uma classificação para mais uma final do Real Madrid. Ou seja, em 192 minutos antes da prorrogação, estava dando o City. E no final das contas deu o quê? Real Madrid. Então, assim, deu pacto com o Tinhoso, com o Diabo, com Deus. Não é só isso, né? Camisa espetacular, história maravilhosa, equipes galácticas, ou não, necessariamente ou não, né? Que fazem isso. Então, fosse outro time o adversário do Liverpool em Paris, eu daria até mais do que 55-45 para o Liverpool, até bem Murubete. Mas como do outro lado é o Real Madrid, eu dou 51-49, mas estamos falando aqui na sexta-feira. Domingo, vai que dê a lógica e dá mais um título do City. Dá uma desanimadinha um pouco no Liverpool. Mas vai que o Liverpool consegue um milagre, que seria um tropeço do City em casa, e o Liverpool ser campeão, conseguir ser campeão no domingo da Premier League, e aí sonhando com quadruple, aí pode dar um pouco mais de chance para o Liverpool, tá? Mas assim, eu ainda estou 51-49, mas da série não me surpreenderá jamais se de novo der Real Madrid. Mauro, eu vou deixar aqui minha última questão. Eu queria saber a tua opinião referente ao ranking de torcidas no Brasil. Tu concorda que a torcida do Flamengo de fato é a maior do país? Existe, de repente, um anti-flamenguismo? Qual a tua opinião sobre isso? Tudo isso tem, né? Aquilo que se chamava antigamente da torcida do arco-íris, hoje, por questões óbvias, não se usa tanto, são os anti do Corinthians, anti do Palmeiras, anti de todo mundo e tal. As maiores torcidas do país são anti-Flamengo e anti-Corinthians. Normal, porque as maiores paixões levam a isso, né? Barulhos e tantas conquistas de Flamengo e Corinthians. Por experiência própria, de redes e de frequentar estádio, conversar com muita gente, estou nessa há bastante tempo. E antes mesmo de ser jornalista esportivo em 1990, eu aprendi a ler lendo a revista Placar. Eu estudo muito futebol, adoro futebol, é minha paixão mesmo. Repito, junto com a música. A torcida do Flamengo é a maior do Brasil, mesmo, tá? E esse papo, não, a torcida mista, Botafogo da Paraíba e TV Flamengo. Cara, é Flamengo também. E qual o problema? Eu, até pelos 16 anos de fila do meu Palmeiras, eu não torço nem para o Sub-20, nem para o feminino do Palmeiras, nem para o Sub-10, não torço para o Periquitos e Revista, não torço para o futsal, vôlei, basquete, o que seja do Palmeiras. Eu torço só para o time de cima. Pronto, eu não quero gastar a torcida. Mas tem quem tem um time em cada lugar. Eu, na Itália, o único time que eu sou diferente do Palmeiras, na Itália eu torço pelo Palestra. Ou seja, eu torço pelo Palmeiras em qualquer lugar. Me simpatizo com alguns times. Até um dos times que eu mais me simpatizo, ou talvez clubes, seja o próprio Liverpool, por uma série de fatores. Até musicais, por conta dos Beatles, embora eles não fossem necessariamente ligados ao Liverpool. Mas, enfim. Mas o cara é primeiro Botafogo da Paraíba, ou é Flamengo, ou é primeiro é Flamengo e é Fortaleza. Tá valendo, velho. É Flamengo. Então, assim, é a maior torcida do Brasil mesmo. E não há demérito nenhum, a do Corinthians é a segunda. E também não vou falar, como até no começo do papo que eu falei, eu amo mais o meu time do que o seu, eu amo mais meu filho do que o outro. Não é questão, tá? E quem faz mais barulho ou quem faz menos barulho, quem sofreu mais, como o corintiano sofreu 22 anos, foi espetacular o que ele faria em 5 de dezembro de 76, a invasão do Maracanã, que também não era só corintiano, também tinha flamenguista, tinha Vasco, tinha Botafogo, tinha América, tinha todo mundo, né? Mas é fabuloso, quase 70 mil torcendo pelo Corinthians no Rio de Janeiro, foi um negócio fantástico, como foi a invasão corintiana em 12 no bicampeonato mundial contra o Chelsea, e outras tantas. Estive lá também, trabalhando e torcendo trabalhando no Mundial agora do Palmeiras perdido para o Chelsea, como era de se esperar, o Palmeiras se superando de novo e tal. Foi muito legal tudo aquilo e tal.
como foi legal outras vezes, o próprio Flamengo no Mundial de 19 no Catar, mas enfim, e era também muito em cima da hora, muito ligado uma final a outra, enfim. Tudo isso, não estou querendo dizer quem é mais ou quem é menos, mas eu acho que assim, o que dá para dizer é meu feeling, minha percepção, e de novo, mesmo com as margens de erro de pesquisa, também você pode discutir. Mas, de um modo geral, como todas as pesquisas dão isso, e dão desde que começaram a ser feitas lá no início dos anos 80, e claro, com mudanças, inclusive no início dos anos 80 para cá, por tudo que o São Paulo Futebol Clube ganharia, por tudo que o Palmeiras ficaria na fila em 16 anos, mas voltaria a ganhar e está no momento dos maiores, de um dos maiores momentos da história do Palmeiras, como agora, por óbvio, como bicampeão da América, e não só bicampeão da América, a torcida do São Paulo suplantou do Palmeiras. Hoje a gente tem Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco. Tá? Mesmo com o momento terrível do Vasco, pior da história, a do Vasco ainda é a quinta torcida. Eu acho que até desgarrou um pouco em relação ao Palmeiras. Acho que o Palmeiras voltou a encostar um pouco no São Paulo, mas ainda, por feeling, percepção, e por estudos que a gente... eu não confio em pesquisa, mas tem que confiar mais na pesquisa do que um chutômetro meu, do que um achismo seu. Eu acho que ainda é essa coisa. É Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco. Mauro, eu gostaria de falar um assunto meio polêmico que está tendo ultimamente. Ser comentarista tanto da Champions quanto da Libertadores, ter essa honra. Na Libertadores, vemos nas últimas semanas muitos episódios das torcidas sul-americanas contra os brasileiros com atos de racismo descarado. Teve a torcida do Boca fez aqui na Neoquímica Arena contra a torcida do Corinthians, fez lá na Argentina e com todos os outros clubes. Você não tá achando que tá faltando assim, um pulso firme da Conmebol para punir a torcida, punir a equipe, falar se fizer isso de novo, se for reincidente, vou excluir da competição, ou não vai ter torcida durante toda a competição? Porque ficar fazendo textinho lá nas redes sociais deles é fácil, mas não dá para ser reincidente, como você disse lá no começo, ser intolerante contra os intolerantes, né? Sim. Qual a sua opinião a respeito da falta de pulso firme da Conmebol nesse assunto? Eu até sou suspeito para falar em relação à CBF, quando teve aquele caso envolvendo até Libertadores, do Tinga, lembra, no Peru, se deu um primeiro basta em relação a isso. Eu tive a honra de fazer o texto da campanha Somos Todos Iguais, encampada pela CBF. Um texto até que eu fiz no trânsito, estava no trânsito, final de tarde, mais ou menos o horário que a gente está falando aqui, são 17h37, a hora a gente está falando numa sexta-feira à tarde, eu estava no trânsito da cidade de São Paulo, preso, e fiz o texto no meu celular. Graças a Deus eu falo muito rápido e escrevo muito rápido também. Realmente, só isso não basta. Tem outras atitudes e vão muito além do campo do jogo, vão muito além das regras do futebol. Eu confesso que eu ainda não tenho a solução, aliás, não só eu, ninguém tem a solução, uns mais, outros menos. Mas eu acho que uma punição, primeiro a pessoa física da pessoa é básica, e é uma punição que tem muito além, assim, inclusive envolvendo, você não vai entrar mais. E hoje você tem condição tecnológica, e falta vontade política, de você barrar o cara. Não, esse cara aqui está no índice, esse cara não entra mais nesse estádio. Mas não basta isso. A punição esportiva é uma questão que eu discuto e debato muito, porque infelizmente tem um extrapolar, né? Então tem o cara, vamos nos infiltrar lá para fazer alguma coisa tal. Algo que o próprio Estatuto do Torcedor no Brasil em 2003 tipificava, não ele estatuto, mas usou de um princípio no Estatuto do Direito, digamos assim, do Instituto do Direito, que é da responsabilidade objetiva. Olha, você é o mandante do jogo, você vai pagar por aquilo que a sua torcida fizer. Eu acho importante, mas eu não sei se é ainda a melhor solução. Qual é, Glauco? Eu não sei. Eu sei que realmente só batalha de hashtag não pode. E a gente tem que continuar dizendo, e sobretudo há uma coisa que é deplorável, não só nisso, mas em outras questões, que é a turma do mimimi. Eu deploro o termo mimimi, até porque algumas pessoas só conseguem falar isso. O máximo de proparoxítona que a pessoa consegue falar é mimimi. São 3 iguais. Né? Mimimi. Né? Muitos que falam mumumu falam mimimi. Né? E o mimimi o que é? O cara que usa o termo mimimi já é o, digamos, como ele diria no seu parco vocabulário, é um mimizento. O que é mimimi? Você está sofrendo o que eu estou sofrendo? E mesmo se você já tenha sofrido, deixa eu sofrer. Cada um tem o seu limiar de dor, tem o seu limiar de limite mesmo. Então, respeite a dor, o sentimento alheio, a intolerância alheia, ou o próprio limite de tolerância de cada um. Né? Então, isso que eu acho muito importante. A solução não se tem, mas é fundamental que a gente combata como está combatendo esse tipo de discriminação e tantas outras também. Tá certo. A minha última questão, na verdade, voltando aqui, antes de passar para o Paulo Deto para mim encerrar o podcast, é porque eu queria saber, Mauro, como é que foi o 29 de novembro de 2012. Enfim, uma data histórica, teu pai um exímio jornalista, enfim, um grandíssimo profissional, realmente me ajudou a entender um pouco mais de economia.
Espetacular, aliás, essa família é espetacular, porque é um DNA fantástico, teu próprio irmão também, Gianfranco, o Eric Betting, que eu fiz o curso na Máquina do Esporte, adoro marketing esportivo, enfim. Como é que foi esse dia? Tu estava fazendo uma transmissão, né, Mauro? Tava no São Paulo, Universidade Católica, o jogo de volta à semifinal da Copa Sul-Americana, que seria vencido pelo São Paulo do Rogério Ceni. E estava naquele momento que meu pai partiu, entrevistando o Rogério Ceni pela Rádio Bandeirantes, direto do estúdio da Rádio Bandeirantes. Nunca vou esquecer o então vice-presidente do São Paulo, João Paulo de Jesus Lopes, que a cada 2, 3 dias me ligava para saber a situação do meu pai, que era bem complicada desde setembro de 12. E havia se complicado naquela semana, desde o domingo pela manhã, que eu não lembro exatamente o dia, mas isso era uma quinta-feira de madrugada, 1h15 da manhã, do dia 29, então 28 quarta-feira, 27 terça, 26, dia 25 de novembro, meu pai teve um AVC devastador. O médico falou, olha, infelizmente, o estado é irreversível, é questão de horas. Cara, cadê o seu irmão, Panda? Eu falei, meu irmão está indo para Hong Kong. Tenta localizá-lo para voltar, porque não sei se vai dar. Por sorte, meu irmão estava, logo depois, tinha pousado em Los Angeles para fazer a baldeação, a escala, eu consegui conversar com ele voltou correndo, e aí logo depois que ele voltou, na segunda-feira à tarde, aí na quarta-feira de noite, na quarta-feira às 2 da tarde, o Hospital Albert Einstein publicou o boletim médico dizendo que o estado do meu pai pela primeira vez era irreversível, a gente já sabia que era, mas pela primeira vez para a imprensa passou para irreversível, e à noite o meu pai morreu, de madrugada. E, evidentemente, na Rádio Bandeirantes falaram, Mauro, você está liberado, ainda mais com o estado irreversível, para não fazer o jogo à noite. Eu falei, não, eu quero fazer até para honrar meu pai e a minha cabeça, não vou ficar aqui no hospital esperando, eu quero estar tentando fazer outra coisa. E fui. Eu ia até o Morumbi, mas eu falei, nada contra ele, por favor, inteiro. Acabei de falar do João Paulo Jesus Lopes, o São Paulo abriu todas as portas, aliás, como sempre fez, com muito carinho, com muito respeito a mim e, sobretudo, ao meu pai, as portas e tal. Aí eu falei, não quero estar no estádio que não seja do Palmeiras, no caso dele partir. Então eu vou para o estúdio da Rádio Bandeirantes. E estava lá no estúdio, fazendo o jogo, que era no Morumbi. E aí eu estava entrevistando o Rogério Ceni, eu estava entrevistando o Milton Neves e o Rogério brigando entre si e tal, porque eu tenho uma grande amizade tanto com o Rogério quanto com o Milton. Quando toca o telefone, atendo o meu irmão falando, foi, né? Morreu, tal, quando você sai daí, vem para cá. E sendo que a Rádio Bandeirantes é do lado do Albert Einstein, que é do lado do estado do Morumbi, eu estava próximo de tudo. E aí, acabou a entrevista, né? O Rogério Ceni lá com o repórter, se não me engano, com o Leandro Quesada, no vestiário do Morumbi, o Milton Neves no outro estúdio, eu no mesmo estúdio ali da Rádio Bandeirantes, também no Morumbi. Aí eu pensei, eu vou passar a informação fora do ar para o Milton para ele tocar, e já tinha preparado o necrológico. Meu pai também trabalhava na Rádio Bandeirantes, como eu, no Band Esportes e na TV Bandeirantes, né? Então, éramos colegas de trabalho. Mas daí eu pensei, eu falei, cara, eu tô tranquilo, porque eu já esperava, eu já estava sofrendo, o quanto antes fosse melhor, acabou o sofrimento dele, da família e tal, de algo que desde domingo era irreversível, isso era uma quinta-feira de madrugada. Eu falei, vamos pro jogo, né, quer dizer, vamos tocar o barco. E à tarde, naquela tarde, eu resolvi escrever um texto que estava preparado para o meu blog no Lancinete, sobre o meu pai, né, até como jornalista esportivo, tá, e o texto do meu blog, enfim, acho que valia, né, João Birbetti, grande jornalista, tal, meu pai, né, enfim. E aí eu falei, eu tô pleno, tô seguro, tô tranquilo, então vou fazer o seguinte, acabou a entrevista, o Milton Neves acabou brigando lá com o Rogério, falou, Mauro, e aí, o que o Rogério falou? Aí o teu amigo Rogério, o que você tem para comentar? O São Paulo finalista da Sul-Americana. Aí ele passou, eu dei uma pausa realmente dramática, não falei nada e comecei a ler direto, seco o texto. E estava no fundo o hino de São Paulo. Com muita sensibilidade, o operador naquele momento, que era o Denis, lá da Rádio Bandeirantes, foi dando um fade out, baixando o volume do hino de São Paulo e entrando naquela versão que eu e Milton Neves ajudamos a popularizar do queridíssimo Marcos Klein, que hoje faz o The Noite, guitarrista do Traje a Rigor, grande palmeirense, a versão do hino da guitarra do Palmeiras. E aí, com o hino do Palmeiras ao fundo, ele percebeu que eu estava falando do meu pai e acabei dando a notícia, depois de uns 7 minutos e meio, né, que meu pai tinha partido naquele momento. E teve um momento até que depois o pessoal vindo e falou, nossa, Mauro, você se segurou bem e tal, e você só teve uma hora que você se perdeu, tá, que você ficou emocionado. Eu falei, não fiquei emocionado, estava emocionado, óbvio. Mas eu me perdi porque eu estava baixando o texto no laptop, eu desajeitado, eu fui até o final do texto, no meio da leitura. Então eu tive que voltar, dar uma improvisada e tal, eu voltei, e dei um improviso no final e falei um texto que acho que durou 6 minutos, 7 minutos, também tem aí no YouTube. Bom, aí logo que eu saí, ele ligou o Johnny Sádio, o presidente do Grupo Bandeirantes, o Fernando Mitre, que era o diretor de jornalismo da TV, para dar as condolências, falar né, de como é que iam ser os preparativos para o enterro do meu pai e tal. E aí eu saí, ainda saí na Band News, me pegaram lá,
queridíssima colega Ellen Brown, aí veio o Boris Casoy, saindo no Jornal da Noite, que trabalhou com meu pai também, a gente conversou sobre meu pai, a carreira dele, a vida dele e tal. Aí fui pro Einstein, era tipo 2h30 da manhã, demos uma entrevista coletiva para os colegas de imprensa e tal, enfim, aí segui o barco. Aí teve um velório na manhã, um enterro, que foi um enterro para a família, foi num crematório aqui perto de São Paulo, e logo depois o Datena me liga, Mauro, a gente vai fazer o Brasil Urgente inteiro pro seu pai, eu vi que você estava bem, você quer participar? Pô, uma puta honra, Datena, obrigado, tal, e participei e tal. E aí foi um negócio muito bacana, o que a Globo fez, meu pai tinha saído da Globo em 2013, eram quase 10 anos depois, e a Globo fez uma edição de 4 minutos sobre o meu pai no Jornal Nacional, o SBT, ninguém da família havia trabalhado, hoje trabalha 2 anos lá. Quer dizer, minha prima trabalhou, a irmã do Eric Betting trabalhou lá no Jô Soares, no SBT. Mas, enfim, todo o carinho do povo brasileiro foi muito grande. Mas eu só percebi o tamanho do que eu havia feito, né? Desculpa o momento cabotino, foi quando 3 dias depois me ligaram da Itália para me entrevistar como é que é dar a notícia da morte do seu próprio pai na rádio que vocês dois trabalhavam. E aí eu comecei a ver do tamanho que era aquilo, né? E da falta de coragem que eu tive para falar para os netos dele, meus filhos, que o avô dele tinha morrido. Eles ficaram sabendo quando eu falei da rádio. O meu filho mais velho, o pai dele falou para um amigo dele, meu filho mais velho tinha 13 anos, à época, né? Ele mandou uma mensagem, acabei de ouvir na rádio o teu pai falando que o teu avô morreu, né? E o meu menor ficou sabendo pela mãe dele, que ouviu também a repercussão, eu já tinha me separado da mãe dele naquele mesmo ano, falou com o menor, tal, que também soube logo depois pelo Twitter também, com a informação. Eu não tive coragem de falar para meus filhos que o avô dele tinha morrido, mas tive, digamos, a coragem de falar, durante 7 minutos e meio, ao vivo, na Rádio Bandeirantes, que o avô dele tinha morrido. O meu colega de trabalho, o meu pai, o melhor pai que o jornalista pode ser, o melhor jornalista que um filho jornalista pode ter como pai, que ele tinha partido, né? E é interessante que eu cito, e agradeço a pergunta também, Marcela, porque eu cito sempre sobre isso sobre a minha carreira, né? Qual foi você vê como as coisas são complexas. Qual foi a notícia mais exclusiva que você deu? A morte do meu pai. Justamente o que eu não jamais queria dar. Naquele momento, quem sabia? O enfermeiro, o médico estava lá de plantão, minha mãe, meu irmão. E aí o Eric Betting estava lá no hospital naquele momento. Acho que 6 ou 7 pessoas sabiam naquele momento que meu pai tinha morrido. E eu dei a notícia para eles que o João Betting tinha morrido. Então, assim, você vê, pô, que notícia, hein? Pois é. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico sempre muito emocionado, porque eu estava a própria pergunta e agradecendo o espaço, porque já aconteceu várias vezes na vida, de 2012 para cá, das pessoas me perguntarem ou falarem, pô, não te conhecia, fiquei te conhecendo por aquele texto, né? E a gravação, uma vez, na Copa de 2014, lá em Brasília, antes de Portugal e Gana, estava fazendo check-in no hotel, quando a mulher, um monte de jornalistas, inclusive tinha vários jornalistas de Gana na minha frente, tal, ela falando inglês e tal, aí um atrás do outro tal, vira ela e, sem olhar para mim, né, falou, bom dia, nome, ela anotando, trabalhando e tal, eu falei, Mauro Betting. Quando eu falei Mauro Betting, ela olhou para mim, ela fez uma cara assim, ficou muito emocionada, começou a ficar com lágrima nos olhos, e ela pegou e falou, olha só, aí mostrou o celular, tinha lá um link guardado lá numa pasta de links lá, que era a minha gravação e o texto também do meu blog. Olha, eu não gosto de futebol, mas o meu marido, São Paulino Roxo, ouvia sempre a Rádio Bandeirantes, gostava muito de você, e eu comecei a te acompanhar a partir daquilo lá, porque eu fiquei muito emocionada, me identifiquei, também porque meu pai tinha morrido um pouquinho antes e tal. Enfim, então, assim, é uma coisa que profissionalmente para mim é muito importante, e não queria ser, e pessoalmente, ao mesmo tempo, eu fico muito, digamos, feliz, dentro do que dá para ser feliz, porque eu acho que o meu pai deve ter ficado feliz por ter visto o filho honrando a tradição, digamos, jornalística da família de fazer o nosso mesmo no momento dos mais graves, se não mais grave da minha vida. É realmente muito emocionante essa história. Grande Joelmir. Mauro, gostou do bate-papo? Bom, adorei, tinha combinado 1 hora aí para variar, falo pra cacete, escrevo muito, só faço testando, não paro de falar, ainda falo rápido, mas isso eu falo devagar. Né? Mas eu que agradeço muito o contato. Finalmente vocês pararam de me dar bolo, né? Toda hora querendo fazer o papo, e você, não, tem dentista, não, tem jogo, não sei o que lá. Você sabe que é exatamente o contrário. Mas agradecendo muito a você, Marcelo, ao Glauco, ao Miguel, ao Gabriel, que está ali atrás do Glauco, enfim, a todos que estão acompanhando aqui. E foi um privilégio estar com vocês.
Mauro, a gente que te agradece, viu? É uma honra conversar com você, é uma inspiração para mim no meio jornalístico Obrigado, Miguel. e principalmente como amante disso aqui, né? Eu ia botar, agora que eu estou de Celtic, mas é verde e branco, isso que é mais importante, Miguel. Exatamente, a gente te agradece demais e a gente pede que você que está nos assistindo se inscreva no canal, deixa o like e tamo junto. Até mais.